Bom, galera, aí eu vou corrigir aqui com vocês essas duas questões que eu pedi para vocês fazerem sobre plano cartesiano. Essas questões são do nosso livro didático, elas estão na página 62. Quem não fez ainda, faz antes de vir para a correção, certo? Tenta fazer, depois você corrige aqui comigo, certo? Então, olha só, a primeira questão diz assim, questão 14. Construa um plano cartesiano em uma folha quadriculada e marque os pontos indicados. Como eu não tinha uma folha quadriculada, eu fiz aqui a mão livre mesmo, certo? No caderno de vocês aí, vocês façam com uma régua, o eixo X, aí faz o eixo Y, os dois tem que ser ortogonais, formar 90 graus. Para a direita aqui, ó, no eixo horizontal, eu tenho para a direita do zero, a gente tem os valores positivos, 1, 2, 3, 4, 5, né, os inteiros, para ficar fácil. Só lembrando, aqui é uma reta real, certo? A gente está trabalhando no universo dos números reais, então qualquer número pode ser localizado nessa reta X e também na reta Y. A reta Y para cima são os positivos, para baixo são os negativos. Então, a gente vai localizar esses pontos. O ponto E, as coordenadas são menos 1 e 2. Só lembrando, ó, esse menos 1 é o valor de x, esse 2 é o valor de y. Menos 1 e 2. Então, na horizontal, a gente tem essa referência aqui, o menos 1. Na vertical, o 2. Esse ponto vai ficar aqui. É o ponto E. Agora, a gente vai para o ponto F. O ponto F, ó, tem as coordenadas menos 2 e 1. X vale menos 2, y vale 1. Então, menos 2 e 1, ó. Menos 2 e 1. Então, a gente vai fazer o encontro aqui, ó. Certo? A partir de menos 2 sobe até o 1. Esse é o nosso ponto F. O ponto G, a gente tem as coordenadas menos 2 e 3, ó. X vale menos 2, y vale 3. Então, menos 2 e 3, ó, vai ficar menos 2 no x e 3 no y. Esse ponto vai ficar aqui, ó. É o nosso ponto G. O ponto H é menos 3 e 0. Então, x vale menos 3, y vale 0. Menos 3 está aqui, ó, o valor de x menos 3. Y vale 0, o 0, tanto do x quanto do y, está aqui na origem do plano cartesiano. Então, menos 3 e 0 vai ficar aqui em cima do menos 3 e a altura em relação à vertical vai ser exatamente no 0 aqui no y. Então, esse ponto fica em cima do eixo x, que é o ponto H. Aí a gente vai agora para o ponto I. As coordenadas são menos 3 e 4. Menos 3 a gente localizou já aqui, né? E 4 está aqui. Então, o ponto I, a partir do menos 3 a gente sobe até a altura 4. Esse é o nosso ponto I. O ponto J, as coordenadas são menos 4 e 1. X vale menos 4, y vale 1. Localiza o menos 4 no x, localiza o 1 no y, está aqui. Então, olha só. A partir do menos 4 vai até a altura 1. A gente tem o ponto J. Letra K, ponto K. As coordenadas são menos 4 e 3. Então, menos 4 em x, 3 em y. Então, a partir do menos 4 a gente sobe até a altura 3. Ó. Aqui é o ponto K. E para finalizar o ponto L, que é menos 5 e 2. Menos 5 está aqui no x, o 2 está aqui no y. Então, a partir do menos 5 a gente sobe até a altura do 2. O ponto L está aqui. Só uma observação, todos esses pontos estão no
segundo quadrante, né? Observem que todos eles têm a coordenada x negativa e a coordenada y positiva, certo? Tem essas observações aí que a gente pode fazer a respeito dos quadrantes também. Próxima questão, a questão 15, fala assim: indique as coordenadas dos pontos que estão representados no plano cartesiano abaixo. Observe que aqui a gente tem, ó, cada quadradinho desse é uma unidade, ó, certo? Então aqui a gente teria 1, 2, 3, 4, voltando aqui, ó, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6. Aí aqui, ó, 1, 2, 3, 4, e voltando, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Então, vamos começar aqui pelo ponto A. O ponto A, veja que ele está na origem, né? Então, se está na origem, as coordenadas são 0 para x e 0 para y, certo? Ponto de coordenadas 0 e 0 é a origem do plano cartesiano. Aí vamos agora para o ponto B, ó. O ponto B que está aqui. O ponto B, ó, o x, sempre a gente começa com o x, ó. O x vale 1 e o y vale 3. Ele está à direita, na horizontal, ele está uma unidade à direita, e na vertical ele está 3 unidades para cima. Então o ponto B, ele tem as coordenadas 1 e 3. O ponto C, que é esse aqui, ó. O ponto C, ele tem as coordenadas em x é menos 6, e a altura que ele está no y é o 0, né? Ó, 0, 1, 2, 3, ele está na altura 0. Então, esse ponto, esse valor menos 6 aqui seria um 0, se a gente tivesse uma função. Aí agora a gente vai para o ponto D, que é isso aqui, ó. O ponto D, ele tem as coordenadas em x menos 1 e em y menos 3. Então, as coordenadas são menos 1 e menos 3 para o ponto D. Para o ponto E, ó, o ponto E, a gente tem as coordenadas em x ele vale 2 e em y ele está valendo menos 1. Então, 2 na horizontal, menos 1 na vertical. Aí a gente vai agora para o F. Opa, aqui, ó, ponto F. O ponto F, o valor de x dele é menos 5 e o valor de y dele é 3. Ó. 1, 2, 3. 3 unidades. Então, menos 5 e 3 são as coordenadas do ponto F. Depois do F, vem o ponto G. O ponto G está aqui, ó, em cima do eixo Y. Então, qual é o valor dele para x? Na horizontal, ele está aqui, ó, no 0, né? Então, x desse ponto vale 0. E o y, qual é a altura desse ponto G? Está na altura de 2 unidades positivas. Então, 0 e 2. E o ponto H. O ponto H eu não sei porque foi que eu coloquei x aqui, é G, né? Deixa eu apagar aqui. Aqui é o ponto G. E agora o ponto H. O ponto H, que é esse aqui, ó. Em x ele está no 0, né? Na horizontal ele vale 0, está na origem para a horizontal. E na vertical ele está 2 unidades abaixo do 0, então menos 2. 0 e menos 2. Tem mais algum ponto? H, ponto I, né? Aqui, ó. Ponto I, que é esse aqui, ó. Ele tá, o ponto I,
a gente tem que o x dele vale 4. Na horizontal ele está deslocado aqui, ó, do 0, 4 unidades para frente. E na vertical ele está exatamente em cima do 0, né? Ele está na altura 0 no eixo y. Então 4 e 0. Tem mais algum que ficou faltando? Não, né? A, B, C, D, E, F, G, H, I. Pronto, então a gente finaliza por aqui, certo? Espero que não tenha ficado dúvida, mas qualquer dúvida que tenha ficado, você pode assistir o vídeo novamente, certo? Pode mandar mensagem, pode perguntar. Fica à vontade, não vamos guardar dúvidas, certo? Um abraço a todos, valeu!